Muito bem. Então, só passando a limpo aí as nossas informações iniciais. Habilidades filosóficas. Relacionar ética e moral. Identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas. Essas habilidades já foram aferidas. E expressar, escrita e oralmente, a relevância dos direitos humanos. Acredito que essa habilidade é a habilidade mais específica de hoje. Né? Retomar a Declaração dos Direitos Humanos e, ao retomar a declaração, nós iniciarmos, realizarmos um estudo sobre o modo em que a moral foi constituída nesse período, século XVI a XVIII, né, de maneira bem sintética, de modo que a gente tenha uma noção da... Professor, Pois não? desculpa interromper, é só pra avisar que o Felipe, ele não tá conseguindo assistir a aula por conta da internet dele, tá bom? Eu vi que ele avisou e parece que caiu agora, né, de vez. Sim, ele pediu pra eu avisar aqui no grupo. Tranquilo, Isabel. Então, nesse período de um pouco mais de 200 anos, século XVI e XVIII, vai dar bases posteriormente, obviamente, com também o marco da filosofia clássica, com bases religiosas da filosofia medieval, da necessidade, do porquê, da razoabilidade dos direitos humanos. Então, eles estão presentes aí nesse indicativo. Ainda é importante essa habilidade 9 da BNCC, que seria exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos, cooperação. Já que estamos falando de direitos humanos, né, fazendo respeitar e promover o respeito ao outro, aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E vai acontecer aqui estou propondo 2 exercícios. O tema é a ética na modernidade, do humanismo renascentista a Kant. O exercício, o primeiro é, durante esta aula, serão apresentadas algumas teorias morais da modernidade. Então você vai ter que, posteriormente, apontar os autores que eu vou citar, o autor é a sua principal ideia na evolução da aula, escrever no caderno e postar no Google Sala de Aula. Esse é o primeiro exercício. Vai estar na folhinha, né, na comanda de exercício, no Google Sala de Aula, ainda hoje. E o segundo exercício é um pequeno vídeo de 3 minutos sobre os direitos humanos, também na folha em anexo, no Google Sala de Aula, vai estar a declaração não é extensa, correto? A declaração ela tem um preâmbulo e tem 27 artigos, declaração de 1948, né? Ela é filha da necessidade de colocar as coisas no lugar no pós-holocausto, né? Ela está presente em todas as constituições, né? Nossa Constituição de 88, e você vai ler o preâmbulo, dá uma olhada no contexto da declaração, escolher um dos artigos para comentá-lo. Vou mostrar aqui para vocês, né, até o fim da aula, pelo menos um artigo, e explicar como é para fazer esse exercício. Ok? Então, fechando aqui a apresentação. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, eu vou me utilizar desse autor aqui, ó, chamado Batista Mondin. Ele é um autor muito famoso na filosofia, e ele tem escopos, tipos de textos para nos apresentar. Diferenciar ética e moral é uma coisa importante, né?
Moral, como a gente já disse outrora, está ligado aos costumes, às tradições, aos valores, aos hábitos, a um modelo de comportamento ligado a um aprendizado virtuoso, né? Então, todos nós passamos por teorias morais. Inclusive, em aulas passadas, nós assistimos um pequeno vídeo também da entrevista do Mário Sérgio Cortella no Jô Soares, onde ele fala dos verbos quero, posso e devo, né? Então, a passagem da moralidade é importante. O que é a ética? A ética é a sistematização dos comportamentos. A ética diz respeito ao que nós somos. Então, na modernidade, nós vamos ter, então, essa amplitude da amplitude desse comportamento, desse modelo. Então, nós estamos saindo ali no século XVI de um longo período chamado Idade Média, em que o comportamento se baseava nas virtudes teologais, né, na fé, na esperança, na caridade, nas virtudes cardeais, na prudência, na temperança, no conselho, nas virtudes que a religião cristã, sobretudo, ditava, apresentava. E essas virtudes, de modo bem genérico, elas são provenientes do pensamento de Platão, do pensamento de Aristóteles, né? As sínteses cristãs foram feitas por Santo Agostinho no século IV e Santo Tomás de Aquino no século XIII. Então, o grande objetivo da vida humana era passar pelo mundo, concebido como vale de lágrimas, vivendo piedosamente, vivendo sob a insígnia da providência para criar para si um ambiente propício para a beatitude. Já dita de outro momento, beatitude seria a consagração da alma humana diante do Criador. Então, essa imagem do homo, imagem Deus, homem, imagem de Deus, era o espírito do século XVI, né? Então, a gente vai encontrar o Jacobo Zabarella, um humanista, o Pedro Pomponazzi, o Lourenço Valla, todos eles ainda ligados, mesmo com a criatividade renascentista, ligados a essa concepção cristã de moralidade, de ética moral, né? Marcelo Ficino, né? Outros autores que contrapõem um mundo diferenciado na perspectiva política, como Erasmo de Roterdã, né? O Thomas Moros, que escrevem textos como Maquiavel. Em Maquiavel, que é o primeiro autor que se nos apresenta ali na... Deixa eu dar uma olhada aqui no Jacques Maritain. Em Maquiavel, no século XVI, nós vamos ter uma ética já um pouco diversa da ética cristã. Alguns autores dizem que Maquiavel, né, não tem uma moral. Na verdade, Maquiavel tem uma moral, mas não é a moral mais cristã. E por isso ela assusta, por isso ela diverge ali no século XVI de alguns outros humanistas que ainda estavam na construção de um pensamento moral, no esteio do cristianismo ainda latente, mas Maquiavel, com a sua política, dentro da obra já lida por nós, pelo menos trechos e das aulas que foram apresentadas, a sua obra mais famosa, O Príncipe, Maquiavel deixa claro que a conduta moral de um indivíduo
não deve se basear na antiga teoria aristotélica platônica do cristianismo. Não. O homem de virtude, o homem que age na sociedade, ele precisa ter algo além, né? Algo para além um pouco da concepção um pouco mais pragmatista, vamos chamar assim, da doutrina católica da moralidade paulina, agostiniana, né, de cunho platônico aristotélico. Bem, aí nós, nas primeiras aulas desse ano, nós falamos de Descartes. E Descartes, diferente desses autores citados a nome, né, como Maquiavel, que tem uma ética não cristã, uma ética de concepção inversa do cristianismo, onde o homem ele é visto como alguém de natureza fragilizada e não como imagem de Deus. Descartes, na teoria do conhecimento, na sua busca pela verdade, na sua constituição do código, ele vai pensar o seguinte: dentro desse período entre o que eu sei e ainda o que eu não sei, da formação no caminho da verdade, o que eu devo fazer? Eu devo me fundar numa, vamos chamar assim, numa moral provisória. Então, eu deixo de acreditar nos grandes pilares do cristianismo medieval, chamado cristandade, e passo a viver uma moral de contexto para esta situação, este comportamento. Sim, Wellington. A obra de Maquiavel é uma obra muito famosa, né? Tem mais de 500 anos, e é a obra que nós tratamos aqui no capítulo 21, quando nós lemos o que deve fazer um príncipe para ser estimado. Muitos, ou as evidências desse procedimento do príncipe, passam exatamente pela sua capacidade, pela sua esperteza, pela sua virtude de atuar em contextos. Agora, no contraponto de Maquiavel, nós estamos falando já do passado Descartes, quando ele vai dizer que é preciso, então, se adequar, já que você suspendeu a sua teoria do conhecimento. Você não sabe, de fato, o que é verdadeiro. E você não sabe, de fato, o que é certo. Como proceder, então? Você faz o procedimento de acordo com o contexto. Naquele momento, se for necessário respeitar as leis de um país, você respeita. Se for necessário retomar alguma coisa lá do cristianismo, retoma. Se for necessário negar tudo, negue. Né? Duvidar de tudo, duvide. Então, esses dois grandes autores, muito bem, Wellington, de fato, a produção de Maquiavel ela tem que ser considerada incrível, porque ele consegue, num contexto ainda cristianizado, de modo muito absoluto, expor ideias, mas a sua obra ela foi obviamente condenada, não é? Foi condenada por causa da sua criatividade e da sua não subserviência, né? Não subserviência ao contexto, não subserviência ao contexto da cristandade medieval, que ainda vai subsistir, né? Subsiste ainda no período da modernidade. O primeiro discípulo racionalista ali do cartesianismo, a gente vai chamar de Michel Montaigne. Inclusive, ele caiu no Enem esse ano, em janeiro, no Enem de 2020, foi a prova em janeiro, perguntando qual era o tipo de escrito que Montaigne ofereceu à filosofia. E foram os ensaios. Montaigne, ele escreve ensaio, e ao escrever ensaio, ele sugere um modelo de fazer filosofia diferenciado. Então, é mais um pensador que nós estamos abordando, Michel Montaigne.
e os seus ensaios. No início de 1576, ele manda cunhar uma moeda na qual a balança com os pratos e equilíbrio alude à incapacidade da razão para emitir juízos certos. É suficiente a razão humana para a capacidade de ajuizamento do correto e do errado. Né? Embaixo se lê a inscrição que seja, que sei eu. O que eu sei? Bem, a pergunta parece do domínio do conhecimento, porque saber é um saber teórico, um saber da gnoseologia, um saber da teoria do conhecimento, da nossa mente. Mas o saber prático é o como se comportar na vida, o como atuar. Isso é ética, isso é moral. Então, na base de uma possibilidade moral, Michel Montaigne, né, essa filosofia fundamentada no eu, né, o Mondin, que eu apresentei para vocês no início, vai dizer o seguinte: para Michel Montaigne, o eu é o centro da sua reflexão, cujo objeto não é somente descritivo, particular, mas também universal, também filosófico, e a sua preocupação, que permanece imutável, é a incomunicável marca original da sua, ou de toda a individualidade, já preparando o segundo bimestre, na lei da ação. Né? Então, esse individualismo, caracterismo da Renascença, né, do que cada um sabe, o que seja, o que sei eu, para Michel Montaigne, na ação moral, a ação moral ela vai ser relativizada. Cada um de nós, para Michel Montaigne, de certa forma, poderia aferir um modelo de comportamento. Então, não haveria mais uma ética universal, abstrata, que seria disposta a todas as pessoas. Então, cada um de nós poderíamos, segundo o pai desse movimento, né, do solipsismo, do pensar-se sozinho, Descartes, o seu discípulo Michel Montaigne, ainda na França, um pouco depois, vai dizer: a característica da ética solipsista, da ética individual, é exatamente poder atuar de acordo com o que você crê, de acordo com o que você sabe, de acordo com a sua teoria de valor. Então, retomando os três autores, Maquiavel com a sua ética distintamente não cristã, Descartes com sua ética provisória e Michel Montaigne na linha de Descartes com uma ética individualista, uma ética individual, uma ética solipsista. Muito bem. Na sequência, alguns autores também chamam a atenção, por exemplo, como Pico della Mirandola. Não é? Pico della Mirandola, ele está sendo muito estudado, né? No passado, inclusive, uma colega, né, de grupo de estudo chamado Ana Cassoré, um T mudo no final, ela ganhou com uma tese mais bem desenvolvida, tese de doutorado, de doutoramento, junto com o professor Antônio Valverde, que foi seu orientador, também meu orientador, pela ANPOF, que é a Associação Nacional dos Professores de Filosofia, uma associação de pós-graduação, e a Pico de Mirandola tem uma expressão, uma obra, uma expressão interessante que é a Horácio pela dignidade humana. Ele discursa sobre a dignidade humana. E a dignidade humana está na ambivalência do poder decidir pela liberdade, pela ética, mesmo diante da imensidão, da infinitude de Deus. Junto com Pico de la Mirandola, nós temos Tommaso Campanella, né, também outro bem conhecido. Né? Bem, de uma maneira sintética, a filosofia naturalista do século XVI
ela vai para a Reforma Protestante, que eu vou comentar agora rapidamente, passa para a autonomia da ciência com Francis Bacon, que vocês pesquisaram os ídolos, com Galileu, né? Depois adentra o inatismo, o eu cartesiano, com Michel Montaigne, Blaise Pascal, Baruch Spinoza. Então, essa teoria do conhecimento que vai apoiar-se na razão subjuga-se em modo de contradição, de paradoxo ao empirismo inglês, com Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, né? Você tem ali no intermédio outros racionalistas como Leibniz e Vico, e se conclui no século XVIII com o chamado Iluminismo, na Inglaterra, na Itália e na Alemanha. Na França também, sobretudo com D'Alembert, Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Veremos isso com mais cuidado no terceiro bimestre. E no quarto, né, será todo dedicado ao Immanuel Kant. O Kant faz uma síntese de tudo isso, do racionalismo, do empirismo, do iluminismo, do esclarecimento, e aí nascerá para nós uma nova ética universal. Né? Bem, voltando então, Maquiavel, Descartes e Montaigne. Dentro da Reforma Protestante, nós temos alguns autores, né? O Martinho Lutero é um deles, né? Lutero, ele está criticando a moral da Igreja, né? Inclusive uma obra importante que ele escreve, né? A primeira, chamada A Nobreza Cristã da Nação Alemã, né? A segunda é chamada A Liberdade Cristã, essa me interessa nesse momento. E a terceira, em 1520, ele escreve O Cativeiro Babilônico da Igreja. Na obra A Liberdade Cristã, Lutero apresenta uma síntese sobre a doutrina da justificação. Aliás, um comentário extenso da carta de São Paulo aos Gálatas. A justificação humana diante de Deus, as obras, não depende de nós observarmos a lei, nem das nossas boas obras, não depende do esforço humano, mas tão e somente da confiança exclusiva da misericórdia de Deus. Quer dizer, a ação humana, ela é insuficiente para justificar cada um de nós. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas isso é um tema muito interessante. Né? Por quê? Você parte de uma premissa em que a pessoa, ela está tentando produzir, e hoje é um tema de muito valor para a sociedade. Né? As pessoas procuram na religiosidade a sua autossalvação. Agora, essa autossalvação é uma conquista das obras em observância à lei, ou a salvação, como diz Lutero, é exatamente ou propriamente um dom de Deus, independentemente da capacidade da tua liberdade de fazer isto ou aquilo para agradar a Deus. Né? Então ele vai dizer o seguinte: sabemos então que a alma possua a palavra de Deus. De nada mais necessitará, pois na palavra de Deus é suficiente alimento, alegria, paz, luz, conhecimento, justiça, verdade, sabedoria, liberdade, é bens em abundância. Mas como é que, havendo Sagrada Escritura, prescrito tantas leis, mandamentos, obras, ritos, somente a fé pode justificar o homem sem necessidade de tudo aquilo, e mais ainda, sola fide, somente a fé, e sola gracia, somente a graça, atua sobre... Então, Lutero, o que ele faz no centro do século XVI, na aba religiosidade? Ele tira o peso, né, da importância ou da imponência do ato moral.
O ato moral é uma condescendência da gratuidade de Deus. O ato moral humano é uma condescendência que a gente pratica por já ser salvo por Deus. Mas não é meramente o ato humano que nos salva. Não é o nosso esforço. Não é a nossa observância da lei. Né? Então, no período medieval, nós temos o Pedro Abelardo. Inclusive, esses dias participei de uma palestra com um estudioso dele, e o Pedro Abelardo, ele escreveu dentro da sua ética um texto, cito do Ito, né, sobre o modelo dos penitenciários medievais, e o Pedro Abelardo cunhou uma expressão: ama e faz o que quiseres. Ama e faz o que quiseres. Olha só. Ama e faz o que quiseres, um ponto. Na outra perspectiva, nós temos essa expressão de Pedro Abelardo, ela pode vir de Agostinho, mas na Escritura, Paulo diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Vocês acham que o amor permite que nós façamos qualquer tipo de coisa? Não. Eu acho que não. Não? Qual das duas expressões tem mais sentido? Ama e faz o que quiseres, ou tudo eu posso, mas nem tudo me convém para vocês? Eu acho que essa aí, professor. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Por que, Wellington? Porque você pode fazer tudo se você quiser. Se você quiser se tornar um presidente um dia do seu país, é só você estudar e se esforçar muito que você vai conseguir. Se você quiser ir para outro, ser jogador de futebol, ser alguma coisa em outro país, é só você estudar, você se dedicar muito àquilo que você quer, que você vai conseguir, né? Eu acho que esse aí, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, existem algumas coisas que não convêm na ação, seria isso? Sim, isso. E a Ana, ela disse que a primeira tem mais sentido. Porque quiser escrever ou quiser falar, Ana, por que você acha isso? Por que a primeira, ama e faz o que quiseres, tem mais sentido que a segunda? Professor, porque eu acho que a partir do momento que você ama, você tem os limites, você não vai sair fazendo qualquer coisa. Então, eu acho que se encaixa melhor, entendeu? Você vai fazer as coisas dentro do seu certo. E geralmente isso vai ser vai ajudar as outras pessoas, vai ser o melhor para elas também. Dentro do que você acha. Interessante na sua fala é o seu certo. Essa ideia do seu certo, ela está presente no Lutero e está presente no Michel Montaigne, que a gente apresentou aqui. Ou seja, não tem mais uma ética onde a gente tem que fazer o que todo mundo acha que é certo, mas uma ética que parte do indivíduo, de você. E aí, se você ama, você pode fazer o que você quiser. Mas ela é contraposta pela ética paulina, ou seja, você pode fazer o que quiser, mas nem tudo convém. Então parece que elas se complementam e não estão em oposição. Mas você pode escolher uma das duas. Mas eu estou dizendo assim, parece que elas se complementam, mas não em oposição. Mas também, tanto você como o Wellington pode estar extremamente correto, sobretudo nesse contexto da modernidade, porque, primeiro, se você ama, você, como você disse, você estabelece o limite. Então, eu amo, faço o que eu quero. É a minha decisão. E o Wellington, eu posso fazer tudo o que eu quero, mas, contudo, nem tudo que eu quero me convém. Nem tudo que eu posso me convém. Nem tudo que eu devo, eu quero e posso. Então, essa é um paradoxo da modernidade. Né? Bem, vamos lembrar os autores? Maquiavel, uma ética anticristã, não cristã. Descartes,
uma ética provisória. Michel Montaigne, uma ética a partir do indivíduo, e corrobora isso o Lutero com uma crítica à ética da Igreja Católica, dizendo que, independentemente do seu esforço, Deus quer lhe salvar. Então, para que fazemos o bem? Vocês, os que praticam religião aqui entre nós, os que vão à igreja, nesse tempo não estamos podendo ir, né? Mas nós que praticamos religião, que vamos à igreja, não é o fato de eu praticar religião que me torna uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Ou vocês pensam diferente? Né? Então, as pessoas que imaginam julgada, a gente pode fazer o que quiser. A diferença é que a gente escolhe não fazer certas coisas, pois sabe que não agrada a Deus ou não nos edifica em nada. Bruna, mas a ação humana, você acha que ela tem que ser somente para agradar a Deus? Ela não precisa necessariamente também te fazer feliz? Você acha que existe contradição entre ser feliz e agradar a Deus? Qual a sua opinião sobre? Eu acredito que se eu, por exemplo, se eu agradar ele, e se eu não agradar ele, eu acabo também não me agradando. Tipo, eu não sei te explicar, mas é basicamente isso. Eu acredito Ou muito seja, no que a ele nossa, fala. entendi, a nossa realização também é, de certa forma, uma exaltação de Deus. Sim, tipo, se ele me falar, por exemplo, eu sinto que se eu fizer aquilo não agrada a ele. E aí eu vou e mesmo assim faço, sabe? Tipo, eu que sei, eu vou fazer mesmo assim. Aí lá na frente eu acabo vendo que realmente eu não devia ter feito e me ferro, entendeu? Entendi. É basicamente isso. Agora, também nessa situação, a gente pode encontrar aquela pessoa ou aquele grupo de religiosos que se sentem mais abençoados, mais protegidos, porque praticam religião, diferentemente de outros que não praticam religião, Em como se qualquer isso, religião tem pessoas boas e ruins, né? Todo lugar tem. com qualquer religião, em qualquer pessoas também que não praticam Sim, religião. Né? sim, sempre Quer vai ter dizer, uma o pessoa boa e uma amor, ruim. aquilo que é correto, aquilo que é aceito socialmente, ela é praticada tanto por pessoas religiosas, praticantes de igreja, etc., ou não. Isso aí não. Né? O Davi levantou a mão, você quer falar, Davi? Não, senhor, só uma ideia mesmo que eu tive aí para completar o raciocínio da Bruna, eu acho que esse é o nome dela que falou aqui, né? Exato. Sim. A Mas última. essa parada aí, quando a gente faz alguma coisa errada que não agrada a Deus e a gente fica incomodado depois, né? Eu sei como é, e eu vi o pastor falar na igreja que o nome disso é Espírito Santo. Às vezes ele incomoda a gente quando a gente faz alguma coisa errada que não agradou a Deus, entendeu? Então, assim, só para completar esse raciocínio, não sei se faz sentido, mas foi isso que eu pensei. Não, sim, sim. Dentro do contexto religioso é a plenitude. Né? O que é o Espírito Santo? Ele é, para a doutrina cristã, uma expansão da ação de Deus no mundo para ajudar na nossa consciência. Então, quando a gente não cumpre o que é vontade de Deus para o cristianismo, conforme você está apontando, o Espírito Santo ele é o responsável para nos incomodar, essa é a palavra mesmo. Ele advoga, porque, na verdade, a palavra Espírito Santo ela é chamada na Escritura de paráclitos, que é uma palavra grega, que significa advogado. Então, o Espírito ele provoca a gente a melhorar, a gente entrar dentro do rol, da órbita de Deus. Vamos colocar assim. Então, é perfeita a sua colocação. Dentro de um contexto, ela é magnânima, ela é pontual, ela é exata. Né? Bem, eu estou olhando aqui o Maquiavel, então é um autor que propõe uma ética que não é a ética cristã. O Descartes, como a gente tem muitos problemas, ele propõe uma ética que é uma ética provisória, e o
Michel Montaigne inicia, então, junto com Descartes e com Lutero, uma ética da individualidade. Cada um vai saber o que tem que fazer e fazer da melhor maneira possível. Eu vou mostrar para vocês, falta só 3 minutinhos, a declaração dos... vou abrir aqui rapidamente. Aula de filosofia. Eu fiz ontem e vou postar já daqui a pouco os 2 exercícios, vocês viram, né? Um é sobre a aula. Então, os autores são, para vocês só lembrarem depois, Maquiavel, Descartes, Montaigne e Lutero. Vou escrever para vocês anotarem aí, né? Então, a ética... Oh, Jesus! A ética em Maquiavel. A primeira pergunta diz respeito. Quais foram os autores tratados nessa aula? Bem, só deu para tratar 4. Maquiavel, Descartes, Montaigne e Lutero. A ética em Maquiavel, Descartes, Montaigne e Lutero. Teve um momento de passagem, que eu falei um pouquinho da ética de Aristóteles, de Platão, da ética medieval, não é necessário. Agora, se puderem, tratar da ética de Pedro Abelardo, que foi citado aqui. Ama e fazes o que quiseres e São Paulo, que diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Aos 4 autores, mais a ética de Pedro Abelardo medieval, e copiar essa frase aí que é interessante. Rapidamente, se vocês me derem aí, eu vou apresentar aqui. Vamos lá, entra aí, meu Jesus. Aqui não foi, não. Entrou. Rapidinho. Olha, pessoal, então aqui estão as 2 questões sobre as teorias que foram tratadas na aula. Se vocês assistirem esse vídeo aqui sobre os direitos humanos, eles vão estar lá, 3 minutinhos, e os direitos humanos estão aqui, preâmbulo e o artigo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade, devem ser irmãos. Aí são 20, como eu disse, 27 artigos, 30 artigos, e vocês escolhem um para comentarem. Ok? Está no texto que eu vou propor para vocês hoje lá. Deixa eu finalizar aqui. Qualquer dúvida, vocês mandam aí um salve. Só fazer o registro da aula rapidamente, ok? Registro aí, Pessoal, essa semana foi um horário diferente. Horário diferente por conta dos professores que estão sendo vacinados hoje, né? Provavelmente nós teremos mudanças aí novamente, o retorno da aula presencial, quem sabe para a semana que vem, não depender aí da fala do secretário. Agradecer a todos aí pela presença, pela participação, pela contribuição. Espero que vocês possam pensar um pouco nisso. Ética e moral são temas importantes e direitos humanos muito mais ainda, para nós nunca mais repetirmos o Holocausto. Espero que vocês possam curtir a leitura, a releitura ou a leitura dos direitos humanos e fazer uma boa atividade. Uma boa semana, uma boa segunda, um abraço, fique com Deus. Até quinta-feira na nossa aula de geografia. Opa, eu que agradeço. Tchau, tchau. Antes Até, disso senhor. aí, Obrigado. Professor.
perguntar algo pro senhor. Tchau, Esperando aqui, professor. beleza. Obrigado. Tchau. Falou, senhor. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, obrigado. Tchau, professor. Débora, Obrigada pela aula. Valeu, professor. Tchau, Obrigado Ana. pela Valeu. aula. Opa. Tamo junto. Valeu, Luiz. Professor, eu fiquei com uma dúvida na atividade. Vai lá. É para pesquisar sobre esses autores e relacionar tudo que você explicou na aula agora? Então, o que é ética para eles? Bem resumidamente, o que é ética para Maquiavel? O que é ética para Descartes? Para cada um deles. Para Maquiavel, a ética é não cristã. Para Descartes, uma ética provisória. Para Michel Montaigne, para Lutero, uma ética do indivíduo. Basicamente é isso. Aí, eu tô pedindo, já que você comentou, o Pedro Abelardo, ele diz, ama e faz o que quiseres. Você se posicionou na fala de São Paulo. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Do ponto de vista moral, eu posso muita coisa. Do ponto de vista da ação, tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer. Só que é conveniente fazer tudo? Não, não é conveniente. Não é conveniente porque existem leis sociais, existem moralidades sociais, existem situações sociais que me impedem de agir moralmente, de agir de um modo que vai causar, por exemplo, escândalo, que vai causar, por exemplo, confusão. Então, assim, é melhor você submeter a sua vontade a um padrão. Agora, se você pega, por exemplo, a ideia do eu de Montaigne, Michel Montaigne, o que vai acontecer? Você vai perceber que é importante você satisfazer o seu eu individualmente, porque a ética é sua. Existe uma ética do Wellington. O que você acha que é certo, o que você acha que é errado, independentemente dos outros. Aí você tem que conjugar essa sua vontade moral com a expressão tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ou, como disse outros colegas de você aí na aula, ama e faz o que você quiser. O importante é o amor. Né? Então eu posso perguntar, se você amar uma criança, você pode estuprá-la? Obviamente que não. Isso é um crime. Pedofilia é um crime gravíssimo, uma conduta, um desvio moral. Então, a expressão cunhada para qualquer situação, ela não é válida. Agora, voltando à sua pergunta. Então, pega os autores e fala o que é moral e ética para cada um deles. Assim, no caderno, entendi. Não precisa dar nenhuma página, assim, só para a gente rever, né, a relação entre moral e ética. Agora, a segunda pergunta. O vídeo é curtinho. Né, o que é direitos humanos, 3 minutinhos, e aí você escolhe uma daqueles artigos que eu mostrei, e o qual você achar mais interessante, e faz um comentário. Olha, eu achei interessante por causa disso. O primeiro, todos nós devemos nos tratar com respeito, dignidade, e no espírito de irmãos. Você concorda com isso? Eu concordo, você concorda? Então, o que é o comentário que você vai produzir? Entendeu? Entendi. Joia. Ok, então. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Essa dúvida mesmo. Tranquilo. Tchau, então. Boa semana. Abraço. Aula, senhor. Até quinta. Até quinta. Isso, geografia. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Os alunos saem e, às vezes, eu gosto de falar um pouquinho mais, né? Eu vou tentar falar mais 9 minutinhos, até 10h30. Seguindo aí no Batista Mondin, nós temos um dos autores também de expressão muito interessante na filosofia, que é o Blaise Pascal, que também sofre influência de Descartes, né?
é alguém que leu o discurso do método, alguém com uma lógica, uma clareza, uma frieza de pensamento, ao mesmo tempo dialético, intuitivo, né, vivaz, apaixonado, né, pelo pensamento. Inclusive, o Sol chama-se Os Pensamentos. É alguém que tinha, né, ele, na verdade, ele contrapõe, né, o esprit de geometrie, o espírito geométrico, ao esprit de finesse, o espírito afetivo. Então, a gente começa, em Pascal, a entrar um pouquinho na... vamos chamar assim, de um contexto mais propício para falar de moral, de um contexto mais propício para falar de ética, né? Ele teve ele frequentou com sua irmã Jaqueline o misticismo do Port Royal, né? E depois da morte do seu pai, o seu fervor religioso, ele dá uma baixada, né? E aí a sua biografia diz que ele viveu um período de intensidade mundana, né? É importante, viu? Porque o Evangelho de João faz um contraste muito grande, né, entre os seguidores de Jesus e o mundo, o mundano, né? Paulo também entra um pouco nisso, mas é muito mais forte no Evangelho de João. Capítulo 17, por exemplo, Jesus faz uma prece chamada oração sacerdotal, onde ele diz: Pai, preserva-os do mundo, não peço que tire-os do mundo, mas que o preserve do maligno. Então, é interessante porque esse discurso, né, de ser de Deus e ser do mundo, ser religioso e ser mundano, está presente em muitos cristãos e muitas pessoas que praticam religião, né? A religião cristã, no caso, né? Porque se a pessoa for de religião não cristã, ela também está, para muitos cristãos, perdida, longe da vontade de Deus, né? Está no mundão, né? Instrumentos são consagrados, né, a Deus, né? Esse violão só toca a música de Deus, não toca a música do mundão. Mas Blaise Pascal tem um período mundano, né? E numa noite interessante, né, para elogiar um pouco o pensamento do Lutero, que foi citado agora há pouco, por graça de Deus, Blaise Pascal se manteve longe dos vícios. Mas uma noite a crise mundana foi superada no dia 23 de novembro de 1654, graças a uma espécie de visão mística. Em recordação daquela noite, o Pascal escreveu. Então, faço citação agora. Ano da Graça de 1654, segunda-feira, 23 de novembro, dia de São Clemente, Papa e Marte, e de outros do martirológico. Vigília de São Crisógomo, Marte e de outros, das 10h30 da noite, mais ou menos, até cerca de 00h30. Fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E não dos filósofos e dos sábios. Certeza, certeza, sentimento, alegria e paz. Deus de Jesus Cristo. Deum meu et Deum vestrum. Meu Deus e vosso Deus. Esquecimento do mundo e de tudo, menos de Deus. Não se encontra fora das vias ensinadas no Evangelho. Grandeza da alma humana. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Alegria, 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 lágrimas de alegria. Eu me separei dele. Dereliquerentum me fontem aquae vive. Abandonaram a mim fonte d'água viva. Abandonar-me-eis, vós, meu Deus,
Abandonar-me-eis, vós, meu Deus, que eu não me separe dele pela eternidade. A vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, ó Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus o Cristo. Jesus Cristo, eu me afastei dele, evitei-o, reneguei-o, crucifiquei-o, que eu jamais me separe dele. Não se conserva senão pelas vias ensinadas do Evangelho, renúncia total e doce. Submissão completa a Jesus Cristo e ao meu diretor. Alegria eterna por um dia de provação na terra. Non obliviscar sermones tuos. Non obliviscar sermones tuos. Amém. Não me esquecerei das tuas palavras. Amém. Então, esse memorial de Blaise Pascal, da noite de 23 de novembro de 1654, ele é também uma declaração moral, uma declaração de comportamento, de metanoia. O que é a metanoia? É a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, a mudança de atitude, a mudança de ação que acontece no filósofo, né? Essa conversão, ela ajuda a Pascal a fazer grandes progressos na sua vida espiritual, né? Em 1656, né, 2 anos depois, ele voltou a ser chamado Port Royal, né, por Arnaud, ameaçado de excomunhão por causa de suas posições jansenistas, né, no sentido de um propósito de religiosidade extrema e separatista, né. Mais tarde veio a ideia de escrever uma apologia da religião cristã, projeto que não pôde concluir em virtude da sua morte prematura, né. Do ponto de vista teórico, né, ele faz uma crítica a Descartes, né, sobretudo aquilo que eu disse no início, né, do espírito geométrico ao espírito afetivo, né, de esprit, de finesse, as ideias claras e distintas, ideias emocionantes, a precisão da razão, o entusiasmo do coração, né? Muito bem. Olha só, o homem é um amontoado de grandezas e misérias. Esse é o coração da ética pascaliana. Um amontoado de grandezas e misérias, né? Então, esse complexo de bem e de mal é digno ao mesmo tempo de respeito, porque ele é uma grandeza, dentro dele habita Jesus Cristo, Salvador, ao mesmo tempo a miséria humana. A dúvida metódica, por exemplo, de Descartes, né, opõe uma desconfiança total na razão, sobretudo no tocante à salvação eterna. Para Blaise Pascal, isso é um desleixo, um desacalento, né? Quer dizer, a salvação eterna não se encontra fora das vias ensinadas pelo Evangelho. Só se conserva por elas. Portanto, ele propõe uma submissão completa a Cristo Jesus. Agora, esse jogo, né, é isso que eu proponho para encerrar. O jogo que Pascal propõe. Um jogo moral. Já parou para pensar de que, tudo que as religiões, ou tudo que o cristianismo, ou tudo que se fala sobre Deus, em qualquer religião, pode ser plenamente verdadeiro, e você, ou não pratica direito, 2, ou não acredita, ou 3, ou faz meia boca. Se tudo for verdadeiro, o que vai acontecer com a gente? Se você é materialista, você não acredita em nada disso, aí você pode pensar, mas será que tudo falado aí nessa moralidade, onde Deus entra no jogo da modernidade, a bondade de Deus, ela não seria
misericordiosa. Inclusive ontem, né, desde o ano de 2000, o Papa São João Paulo II instituiu a festa da Divina Misericórdia, que foi ontem, né, o segundo domingo da Páscoa. E nessa festa se exalta exatamente a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. As vísceras do coração que se contorcem por amar o outro, de modo mais pleno, mais radical, mais amplo possível, isso é a misericórdia de Deus. 2, se nós acreditamos piamente em toda essa doutrina da religião, e nada disso for verdadeiro, não existe nada. Não existe céu, não existe inferno, não existe demônio, não existe Deus, não existe nada disso, nada, nada, nada. Simplesmente são teorias, ou como alguns autores da filosofia predicam. Vamos pegar as teses de Feuerbach na essência do cristianismo, né? Esse Deus criado à imagem e semelhança humana, com todas as suas virtudes e defeitos, vingativo, como o Deus refletido por Kierkegaard, quando pede a Abraão, em Gênesis 18, para sacrificar o seu único filho, Isaac. Dá para apostar em uma ideia que não é verdadeira? Como saber? Ainda uma terceira via, que para Parmênides é sempre excluída, né, no princípio lógico, mas estamos falando do princípio afetivo, não do esprit géométrique, mas do esprit de finesse. O espírito afetivo permite, poeticamente, uma terceira via. Se eu acredito, e tudo isso é verdadeiro, a vida moral que essa verdade me propõe, ela é digna de ser vivida. Se eu acredito e não for verdadeiro, então não me competia ter vivido radicalmente essa verdade, já que não é uma verdade. Se eu acredito e não for verdadeiro, mas mesmo assim eu vivo como propunha Descartes, numa moral provisória, ou Blaise Pascal, uma moral de conversão, uma metanoia, essa aposta, esse jogo vale a pena. Pensa nisso. Né? O Mondin diz assim, segundo a razão, não se pode apostar nem em uma nem em outra, porque, segundo a razão, nenhuma das alternativas pode ser excluída, tanto como existe como não existe, tanto que é verdadeiro como seja falso. Admitamos que Deus existe. Mondin, repetindo as palavras de Pascal. Que coisa nos arriscaremos a perder se vivemos como se Deus existisse? Se Deus não existe, tudo me é permitido. Ama e faz o que quiseres. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tá ficando confuso? Tá? Muito bem, é isso mesmo que nós queríamos. Que coisa nos arriscaremos a perder se vivemos como se Deus existisse? Os prazeres e os bens do mundo, isto é, os bens finitos? Que coisa ganharemos? Um bem infinito. Então, se ganharmos o bem infinito, ganharemos tudo. E se perdermos, não perderemos nada. Essa é a aposta. Só nos resta, pois, apostar sem hesitação, conclui Pascal, que Deus existe. A filosofia está longe de ser uma coisa tal que sem a qual o mundo continua tal a qual. Estou eu aqui sentado, passei parte da noite acordado. Ontem à noite eu preparei filosoficamente as teorias bem mais adiante,
porque quando você prepara teoricamente, você não pensa nas questões, e quando você conversa com jovens que saíram, você também não sabe a reverberação que isso pode causar neles. E isso ontem, quer dizer, o Pascal sempre me chamou a atenção no sentido da imponência da sua moralidade. Né? Agora, é interessante, porque, aspa de novo, Livro dos Pensamentos, 233. Isto encerra o jogo. Quando se trata do infinito, e quando não existe infinidade de probabilidades de perda contra as de ganho, não há igualdade. Convém dar todos os bens deste mundo pela vida eterna. Nos evangelhos sinóticos, há uma expressão de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a vida eterna. Eu não sei se você precisa de uma noite de São Clemente, como hoje, uma segunda-feira, no mesmo dia em que Pascal passou pelo estribilho da sua metanoia, da sua conversão de mentalidade. E eu também não quero converter você para o cristianismo, para o judaísmo, para o islamismo, ou para qualquer religião ou filosofia espiritual oriental. Não é a minha função. Mas ajudar você a pensar na prática, na razão prática da sua vida, nas suas atitudes, me atrevo pobremente a fazê-lo. Então, você pode escolher uma ética não cristã, você pode escolher uma provisoriedade moral, você pode escolher a partir daquilo que você acha certo e errado, respeitando as leis do seu país. Você pode escolher a partir do evangelho, a partir de midrashes, a partir de tão somente da lei, escrita dura na pedra, nas constituições. Você pode escolher a partir da fineza, do ímpeto do coração. Mas escolha. Não viva como quem não tem conduta, rumo, como quem não sabe distinguir as coisas finitas das infinitas. A moral, a moralidade, a ética, ela tem que fazer parte da vida humana. Obrigado por ter assistido, por ter partilhado desse momento da ética na modernidade. Né? Próximo encontro, quem sabe falaremos de Spinoza. Eu trarei aí um grande professor, que é o Fernando. Ele estuda mais tempo que eu, esse autor. Falará, já tem um vídeo gravado no canal, Liberdade na Ética de Spinoza, mas sempre renovar o pensamento é bom, né? Até mais.